Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians basicamente. pa- Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians empata com o São Paulo pela terceira rodada do Campeonato Paulista e traz os mesmos problemas de 2025 para o ano de 2026. Aqui a gente vai precisar falar sobre destaques positivos, destaques negativos, alguns erros do Dorival durante a partida, um pouco do que preocupa alguns jovens da base, do que aconteceu durante o jogo, e a gente tem que colocar também sobre o futuro do Corinthians, falar sobre isso. Então eu já vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like aqui no vídeo. Eu sou o Lucas, sou publicitário, amante de futebol, apaixonado demais pelo Corinthians e peço muito para que vocês, se puderem, conseguir seguir o canal aqui, acompanhar os vídeos, dar os feedbacks sobre luz, iluminação, áudio, cenário. Podem falar tudo que vocês aí acharem melhor, podem comentar aqui, eu sempre vou estar lendo para que a gente possa trazer cada vez melhorias para o canal. A ideia é que a gente consiga trazer pelo menos 2 ou 3 vídeos semanais aqui para o canal relacionados a Corinthians, sobre futebol, sobre bastidores, direção, conselho, Parque São Jorge, marketing, receitas, novos jogadores, novas oportunidades de mercado, analisar o jogo, analisar de como foi algumas atuações individuais. A gente vai tentar trazer alguns conteúdos bem completos aqui, voltados realmente para o Corinthians, tá? Então eu vou também falar alguns momentos sobre outros jogos, outras partidas, outras equipes, mas peço muito que vocês possam acompanhar o canal para que a gente consiga evoluir cada vez mais e trazer, montar uma comunidade de verdade que sinta-se abraçado pelo futebol e que sem clubismo necessariamente a gente consiga conversar sobre futebol, sem ser apaixonado, sem morrer por ele e que a gente consiga ser o mais imparcial possível. Então vamos lá. O Corinthians empata dentro de casa com o São Paulo numa atuação fraca do Corinthians e que a gente pode colocar que foi mérito do São Paulo em algumas situações, sim. O controle do meio de campo, mais uma vez, com jogadores como Bobadilha, Marco Antônio, o próprio Danielzinho, foi muito bem na partida, começaram muito bem, envolveram a equipe do Corinthians muito bem, na qual a equipe do Corinthians não conseguiu se postar, não conseguiu ter a bola como gosta de ter. Mas aí que vem a grande questão do Corinthians, na minha opinião. O Corinthians ele traz os mesmos problemas de 2025 para 2026. A falta de constância, de uma regularidade na performance individual dos jogadores e coletiva. Ano passado o Corinthians não conseguia manter essa individualidade, essa constância em si dos jogos, não conseguia de fato convencer o torcedor, não conseguia manter uma sequência de verdade que encantasse a torcida. Teve bons jogos sob o comando de Dorival Júnior, de Ramon Dias? Teve, não temos como negar isso. Mas de qualquer forma, não conseguia manter uma sequência de boas atuações que faziam com que o torcedor falasse, pô, realmente esse clube, os caras estão melhorando, a equipe está evoluindo. Foi muito difícil relacionado a isso. A gente teve boas atuações ano passado, como o primeiro tempo diante do Flamengo, a primeira partida fora de casa contra o Cruzeiro, as atuações no clássico contra o Palmeiras ano passado foram excelentes, mas em alguns outros jogos não. E aí essa regularidade é o que mais preocupa no Corinthians durante o ano, já que é um calendário ainda mais difícil do que o ano passado, com jogos mais complicados do que o ano passado. E aí a gente precisa separar aqui, 25 já foi, vamos pegar 2026. Até agora é uma partida, são 3 partidas, uma vitória, uma derrota e um empate. Essa vitória do Corinthians, ela é animadora por ser dentro de casa, reestreia depois do que aconteceu no final do ano passado, um 3-0 diante da Ponte Preta, mas a gente precisa colocar que a Ponte Preta até agora não ganhou nenhum jogo dos últimos 3 jogos desse Campeonato Paulista. Ele tinha que ser obrigatoriamente um alvo fácil, uma presa fácil para o clube, para o Corinthians, para esses jogadores, para esse elenco. Precisava ser, como foi. E nos momentos que o Corinthians, nesses outros 2 jogos, foi colocado diante de adversários mais complicados, não conseguiu corresponder dentro de campo. Tudo bem, é a terceira rodada do Campeonato Paulista depois de virar o ano, depois das férias. O ano está começando agora, mas precisa melhorar isso, precisa se atentar a isso. E aí eu vou colocar aqui também alguns destaques individuais negativos para isso acontecer. Yuri Alberto, mais uma vez, perdendo alguns gols que a gente não pode, ele não pode se acostumar a perder de novo. Yuri precisa voltar a fazer gols, precisa fazer o primeiro logo, porque senão ele vai cair naquele limbo dele psicológico, na qual ele não vai conseguir voltar. E isso só piora para ele, isso prejudica a imagem dele de novo, vai voltar toda aquela bola de neve na qual a gente fica irritado com o Yuri, ele não consegue fazer os gols, a gente vai pedir a cabeça dele, vai pedir para ele sair mais uma vez, até que ele comece a fazer gol e todo mundo idolatra ele mais uma vez. Vai chegar a proposta, a gente não vai querer vender. Então, sempre vai ficar essa cena de que vamos vender ele, não vamos vender, ele faz o gol, ele não faz gol, ele é esse craque, todo mundo ama o Yuri, basicamente, mas que em vários momentos ele precisa corresponder mais, ele não consegue corresponder.
Então, ele precisa voltar logo a fazer gol para, de fato, ganhar essa confiança que nós esperamos dele. Estamos falando só da terceira rodada do Campeonato Paulista, mas ele precisa começar a melhorar nisso. Precisa começar a aprimorar um pouco mais para não perder essa chance. E aí, outro ponto muito negativo dessa partida é André Carrillo. Um jogador muito abaixo do que um dia já foi pelo Corinthians. E que nitidamente está muito abaixo do que seus outros companheiros de equipe, tecnicamente e fisicamente. Ele até pode preencher uma parte tática de que Dorival goste dele, como um segundo homem de meio campo, ou às vezes até um primeiro. Mas a gente sabe que o André Carrillo não é esse cara. O André Carrillo não consegue ser esse cara que é de ímpeto físico de marcação. Mas ele não tenta, e é o que mais me incomoda, pelo menos. Eu assisti na partida ontem, no gol do São Paulo, a gente tem que analisar toda a jogada do gol do São Paulo. E no lance em si da jogada, a bola circulou alguns momentos pelo Corinthians, pela área ali, na frente da área do Corinthians, e que precisava de uma coisa um pouco mais combativa ali, alguém que mordesse um pouquinho mais, como talvez mesmo o José Martinez, que não está aqui no Brasil, está na Venezuela, e ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas é, que poderia estar ali mordendo, pegando, o Charles, que poderia estar mordendo, pegando. Mas o André Corrige não consegue ser esse cara. E aí faz com que o São Paulo conseguiu, com o Marcos Antônio, Danielzinho, o próprio Bobadilha, que não tem essa qualidade, conseguiu ajudar a envolver esse meio de campo do Corinthians, que está um pouco mais lento, um pouco mais espaçado. Principalmente pelo André Carrillo estar mais abaixo do que os outros demais ali, companheiros de equipe. E aí no lance do gol, o Marcos Antônio acha um passe na linha de fundo, basicamente, do lateral direita ali, na qual o Mateuzinho já está recompondo dentro da área, porque estava na marcação ali, e era a obrigação do André Carrillo chegar até a linha de fundo, incomodar o Danielzinho no cruzamento. Danielzinho que é destro e cruzou com a perna esquerda, olhou para dentro da área, conseguiu escolher onde ia colocar. A gente pode também pontuar falhas individuais, como falha do André Ramalho na marcação, mais uma vez. Falha do Hugo Souza, que poderia ter ido melhor sim no lance, poderia ter ido mais firme. Que precisa voltar a recuperar essa confiança logo para, de fato, ajudar a gente cada vez mais. Mas a principal falha do momento é do André Carrillo, que não faz o esforço, que dá um mínimo caminhar ali, que não consegue marcar o Danielzinho e que faz o Danielzinho cruzar sozinho, para um Tapia cabecear sozinho. Então eu acho que o principal ponto negativo da partida em si é mais uma vez o André Carrillo. Eu consigo colocar ele como principal, como a pessoa mais abaixo, o jogador mais abaixo. Depois disso eu coloco como Dorival, que não entendeu o jogo de fato no primeiro tempo e que com uma simples mudança, e aí é o que eu trago de destaque positivo principalmente para essa equipe nesse jogo, é a entrada do Matheus Pereira. Que quando percebeu isso aos 75 do segundo tempo, na reestreia do menino que um dia já foi do Corinthians, entrou muito bem. Mesmo um pouco nervoso, fora de ritmo, fora de entrosamento com seus companheiros, é, encontrou alguns passes um pouco mais incisivos. O torcedor corintiano vai lembrar quando o Garro estreou. O Garro estreou e chamou um pouco a atenção como o Garro só dá o passe para frente. Busca sempre o passe vertical, o passe que vai furar linhas, que vai encontrar o companheiro do outro lado, que vai tentar fazer isso. Não vai ser aquele volante, necessariamente, aquele cara de meio de campo, que vai pegar e vai procurar um lateral já do lado, vai tocar de lado. Como muitas vezes as pessoas reclamavam que o Breno Bidon era no ano passado. E que vem mudando essa coisa na cabeça dele, que ele precisa ser mais protagonista do jogo. Mas a gente se encantou pelo Garro por essa situação. O Garro pegava e olhava para frente e encontrava o passe. Matheus Pereira foi esse cara quando entrou em campo. Matheus Pereira olhava para o lance, olhava para a bola e procurava um passe mais vertical possível, claro de se encontrar. Poderia ser sim para os laterais, mas que fossem os laterais enfiados dentro da área do São Paulo, perto da grande área do São Paulo. Ele tentou passes sim um pouco mais difíceis, viradas de jogo, poderia ter sido até um jogo mais tranquilo do Matheus Pereira. Mas mesmo assim, o jogador tentou arriscar e conseguiu sim encontrar um bom passe para o Breno Bidon, que com a calma de Pedro Raul, que mais uma vez também merece um destaque, teve a calma, paciência, não foi aquele jogador desesperado que conseguiu encontrar Breno Bidon que no talento. E aí sim, quando a gente fala de talento, Breno Bidon tem de sobra. E Breno Bidon foi lá mais uma vez e resolveu o jogo. E é isso que a gente espera de Breno Bidon. Então, para mim, os dois destaques positivos dessa vitória é, de novo, o protagonismo de Breno Bidon começando a aparecer cada vez mais. Essa sina dele, essa situação dele de eu preciso ser o destaque, eu preciso resolver o jogo, eu sou o cara do time, parece estar começando a aparecer, parece estar me encantando cada vez mais, inclusive. Acho que ele não vai parar muito no Corinthians, logo logo ele vai ser vendido, mas eu acho que isso é muito importante. E Matheus Pereira, sim, foi um grande
alento nesse time no segundo tempo, que por grandes dificuldades que teve aqui durante o jogo, na hora que entrou, parece que realmente ele já vinha do Corinthians, ele já tinha sido formado aqui como realmente foi, e que já estava com esse elenco há um tempo. Não teve medo, não se assustou com a torcida, com o ambiente, nem nada. Foi lá e tentou fazer o jogo dele. Só o fora de ritmo que um pouco acabou pegando, mas tirando isso, tentou. E quando tentou, fez com que o Corinthians conseguisse encontrar o jogo, conseguisse encontrar o gol aos 90 do segundo tempo e fizesse com que o Corinthians não saísse derrotado de uma partida que literalmente poderia estar nas mãos do Corinthians há muito tempo. Desde os primeiros minutos a gente já percebeu que o São Paulo poderia ser um time um pouco mais fraco diante do Corinthians, mesmo com seu meio de campo conseguindo controlar as jogadas, o jogo em si. O São Paulo não oferecia muitos riscos para o Corinthians e mesmo assim foi uma partida difícil para um time que parece ainda estar fora de ritmo, parece ainda estar vivendo aquela ressaca de final do ano e que precisa muito evoluir ainda em vários e vários pontos. Mas fica aqui o grande ponto positivo para esses dois jogadores. E preciso falar também que eu vou fazer um vídeo sobre Marcelo Paz e as novas contratações, que eu acho que vai fazer uma grande diferença para esse elenco nos próximos jogos, nas próximas sequências de temporada. Então é isso, pessoal. Acho que por enquanto é isso. Eu tinha muita coisa para falar desse jogo. Tem várias análises individuais ainda que eu vou querer trazer aqui. Então, de novo, já peço que vocês deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal. Se puderem compartilhar, eu já agradeço muito. Vamos tentar formar uma comunidade aqui bem legal para que a gente possa debater de futebol, debater de Corinthians, debater de outras equipes, competições nacionais. Quem sabe eu não trago aqui competições internacionais que eu também acompanho e gosto muito. Então, assim, deixe aqui sugestões de melhoria. E é isso. Até a próxima.